Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira, 20 de março, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Liliana pede para a Chiquita avisar o pai dela para ele não se preocupar com o casamento do amigo dele, Bruno Mezenga, porque não haverá mais casamento. Chiquita pergunta por quê, e Liliana diz que a noiva se mandou. Rosa resmunga dizendo que a broaquinha continua lá. Continua ou eu tava falando com quem? Rosa diz que ela acha que isso não tem mais jeito. Liliana concorda e diz que ela e o pai dela deveriam se divorciar de uma vez. Rosa olha para a cara de Liliana e ela continua dizendo que cada um deve cuidar da sua vida. Que saco! Rosa diz, ela está do lado daquela sujeitinha, minha filha? Rafael pergunta para Bruno se ele deixa ele voar com ele. Zé diz para Rafael não amolar Bruno e ele diz que uma hora ele deixa ele voar, hoje não. Rafael diz que ele queria voar agora. Hoje não dá, já vai escurecer. Rafael pergunta se amanhã ele deixa ele voar. Bruno diz que ele deixa e diz para Zé do Araguaia que o filho dele fala muito. Zé diz que se ele está querendo dizer que Rafael é teimoso, ele é mesmo. Bruno pergunta para Rafael se ele está gostando de lá e se ele já se acostumou com a dona Ana. Ele diz que a avó dele deu ele para ela. Bruno diz, deu é? Rafael diz na cara de Bruno que ele mentiu para ele porque o avião foi embora. Bruno manda ele ficar tranquilo porque o avião vai voltar. Dona Ana nota que Bruno está muito triste. Rafael diz para Zé do Araguaia que o patrão dele mentiu para ele porque o avião dele foi embora. Mas que falta de respeito é essa com o patrão? Bruno diz que ele já falou que o avião vai voltar. Rafael pergunta quando. Bruno diz quando eu chamar. Ele desabafa com Zé do Araguaia que ele perdeu a Luana. Eu tô sabendo, a dona Ana me contou. O senhor não perdeu ela não, ela que lhe perdeu. Bruno diz que aquela Luana não existe mais. Jeremias lamenta não ter encontrado Luana quando era criança por causa da vida que ela levou. Ela diz que não se queixa não, mas eu me recrimino, filha, uma sobrinha minha, bela como você, se acabando no corte de cana, vivendo no acampamento dos maleditos sem terras. Rafaela fica olhando de cara feia para Jeremias. Luana defende os sem terras e diz que eles não são maleditos. Jeremias diz que é a maneira de falar. Eu não tenho nada contra eles, porque terra do teu tio eles nunca invadiram. Mas se eu tivesse te encontrado antes, hoje você seria uma princesa. Eu teria te mandado estudar lá fora, como eu fiz com um tanto filho de empregado meu. Otávio diz que é um deles. Jeremias diz, Otávio é um bom exemplo. Luana fica pensativa e Jeremias manda ela imaginar, ela com o porte de rainha que ela tem, sendo uma moça estudada. Luana diz que ele está achando ela muito chucra, né? Ele diz que não é isso. Luana diz que ela é mesmo chucra. Ela só aprendeu a ler direito lá no acampamento de Regino. Jeremias diz que ele vai colocar uma professora lá para ela acabar os estudos dela. Rafaela diz que se ele quiser, ela mesma pode fazer isso. Luana olha séria para Rafaela e ela também não fica por baixo. Bruno diz para Zé do Araguaia que a Luana que ele conheceu nunca ia atrás de um Berdinazzi só por causa da fortuna dele. Zé diz que aquela Luana está morta, não existe mais. Júlia diz para Marcos que ela não se conforma da Luana ter ido embora daquele jeito, que ela enganou ela. Marcos diz que Luana enganou a todos. Dimas diz principalmente teu pai. Maleditos Berdinazzi. Júlia diz que ela levou uma mezenguinha no bucho dela. Marcos diz que Jeremias é bem capaz de fazer ela abortar. Pelo amor de Deus, seu Marcos, nem fale isso. Você duvida? Um sujeitinho que roubou a própria mãe é capaz de tudo nessa vida. Jeremias pergunta para Luana se ele pode colocar a mão na barriga dela. Ela pega a mão dele e coloca. Ele sorri e diz, essa criança vai nascer aqui debaixo da minha proteção, Marieta, e vai ter todo o amor deste mundo. Deus me trouxe você com um filho na barriga e eu acho que eu não merecia tanto. Luana diz, tio. Jeremias diz que ela não precisa falar nada porque ele sabe que ele tem um sangue ruim dos mezengas. Vamos esquecer isso, certo? Ele olha para a barriga de Luana e diz que vai nascer Berdinazzi e só Berdinazzi. E do teu pai você só vai querer as fazendas e os bois dele que o teu tio já começou a comprar. Luana pergunta para Jeremias para que tanto ódio? Porque o ódio é que nem uma erva, você arranca aqui e ele nasce lá na frente. Luana diz que essas brigas já tem há muito tempo. Ele diz que tem coisas que o homem não esquece nessa vida, mas agora descanse, minha filha. Judite diz para Jeremias que ela está gostando demais de Marieta. Jeremias diz que ela é muito bela, é uma Berdinazzi legítima. Judite pergunta por que ele está falando isso. Por acaso o senhor está achando que a outra é falsa?
Não, eu não disse isso. Judite pergunta se ele está pensando. Ele diz não e deixa a Rafaela tranquila no canto dela, está bem? Jeremias pergunta para Judite se a Marieta trouxe as roupas de criança na mala dela. Judite diz que trouxe sim, tudo azul, coisa fina. Jeremias manda ela jogar fora. Judite se assusta com o pedido dele e diz, mas seu Jeremias... Ele diz para ela então dar para alguém da fazenda que esteja esperando um filho. Judite pergunta por que tudo isso? Neto meu, eu não quero que use roupa comprada com o dinheiro daquele mezenga. Judite faz cara feia para Jeremias pela decisão dele. Enquanto isso, Bruno diz para Zé do Araguaia e Dona Ana que em filho dele aquele maledito Berdinazzi não coloca as mãos. Isso vocês podem escrever. Dona Ana levanta a questão de Jeremias não deixar Luana ter a criança sabendo que ele é um mezenguinha. Bruno pergunta o que ela está querendo dizer com isso. Sei lá, de repente ele possa querer que ela tire. Zé do Araguaia diz que ela está falando besteira. Não, seu Zé do Araguaia, eu não sei se a sua mulher está falando besteira. Se isso acontecer, eu juro que eu acabo com a raça dos Berdinazzi. Rafaela comenta com Otávio o relógio que Jeremias deu para Luana e diz que isso é só o começo. Ele diz que sabe. Tadinho, ele fica querendo agradar, oferecendo tudo para aquela infeliz não ir embora. Eu não sei por que ela não vai embora logo, não é mesmo? Rafaela diz que seria ótimo. Otávio pergunta por que Bruno ainda não veio buscar ela, já que ela está esperando um filho dele. Rafaela diz que eles não sabem o que aconteceu lá para ela largar tudo e vir para cá. Otávio diz que Jeremias ofereceu a fortuna dele para ela ir para lá. Mas tudo também não, né? Eu também sou Berdinazzi. Otávio diz que ele não é. Ele é filho do Olegário, que era capacho dele. Rafaela diz que eles não podem permitir que Jeremias mude o testamento. Ele concorda e diz não podemos. Chiquita aparece de camisola na frente do senador. E ele pergunta para ela o que ela está fazendo acordada a essa hora e manda ela se deitar. Ela pergunta o que ele está fazendo acordado até essa hora. Eu estava preparando um discurso, um projeto de lei e eu gostaria de terminar. Ela diz que só estava olhando para não atrapalhar ele. Ele diz que agora ela está atrapalhando e manda ela ir se deitar. Ela diz então tá, boa noite. Ele diz que ela já tinha dado boa noite. Ela pede desculpas. O senador pede para Deus forças para aguentar essa tentação. Chiquita fica pensando como ela faz para chegar nele. Ela sente que ele quer ela e diz que não é possível ele continuar sendo fiel àquela mulher dele. Clóvis liga para a casa de Leia e diz que é um amigo de Ralph e pede para falar com ele. Leia diz que ele não está em casa. A senhora poderia me dizer onde é que ele se encontra? Leia diz que não faz ideia. Clóvis, gravando a ligação, pergunta se ela sabe que horas Ralph costuma voltar para casa. Eu não faço ideia quando meu marido vai voltar, meu senhor. Clóvis pergunta há quantos dias o marido dela está desaparecido. Será que ele ainda está vivo? Leia toma um susto e desliga o telefone. Ela diz, meu Deus. Clóvis diz que Leia se assustou demais quando ele perguntou se o marido dela estava vivo. Ela poderia ter dito alguma coisa, mas não, bateu o telefone. Clóvis torna a ligar para Leia e pergunta se ela está nervosa. Ela diz que não e pergunta por que ela deveria estar. Ele diz que então ela vai permitir que ele faça pelo menos uma pergunta. Por acaso seu marido Ralph esteve no Guarujá uns dias atrás? Ela mente dizendo que ela não está sabendo de nada. Clóvis diz que ele acha que sabe onde o marido dela se encontra. Leia pergunta onde. Ele está esperando ser reconhecido por alguém numa gaveta do Instituto Médico Legal antes que ele seja enterrado como indigente. Leia grita perguntando quem está falando, mas Clóvis desliga o telefone. Meu Deus, o que eu faço agora? Ela liga para Marcos e diz que já estão sabendo que o Ralph está morto. Marcos pergunta quem está sabendo. Leia diz que não está sabendo porque acabaram de telefonar para ela. Marcos pede para ela ficar calma. Como eu posso ficar calma se o homem disse que é para me ir reconhecer o corpo, Marcos? O que eu faço? Teu pai está em casa? Marcos diz que não, ele está viajando e que ele não precisa ficar sabendo disso. Eu estou desesperada, Marcos. O homem disse que se eu não reconhecer logo o corpo, ele pode ser enterrado como indigente. Mas ele não era um indigente, deixa ele ser enterrado como tal. Marcos manda ela ir lá reconhecer o corpo de Ralph e não perder mais tempo, para ela ir agora, para demonstrar que não tem culpa no cartório. Leia diz que ela não sabe se teria forças. Vai ter forças sim, mãe. Leia concorda e diz que ela vai. Bruno conta para Zé do Araguaia que ele andou dando uns tabefes em Ralph e ele nem reagiu. Em mulher ele sabia bater, para isso ele tinha coragem. Zé pergunta se ele batia na dona Leia. Bruno diz que batia e isso doeu nele, mas doeu mais em Marcos. Vixe, esquentado do jeito que é o seu Marquinhos. Bruno diz que mãe é mãe, né?
Claro, para um filho, mãe é coisa sagrada, mesmo que não preste, né? Bruno olha para a cara de Zé do Araguaia pela gafe que ele cometeu, mas concorda com ele. Zé pergunta para Bruno se ele não vai dar mais uma surra em Ralph, já que ele vendeu a fazenda dele. Bruno diz que Ralph está morto. Zé do Araguaia fica feliz e diz: esse é o meu patrão, o sujeitinho lhe rouba a mulher, bate nela, o sujeitinho já tinha que ter morrido há muito tempo. Mas eu não disse que fui eu quem matou o traste, Zé. Ele diz que não precisa, pro bom entendedor meia palavra basta. Bruno diz que o peixe morre pela boca mesmo. Zé diz que ele não está sabendo de nada, ele não ouviu nada. Bruno diz para eles pescarem que é melhor. Ele diz para Zé do Araguaia que ele ainda vai acertar as contas dele com Jeremias por ele ter comprado a fazenda dele. Zé do Araguaia pede perdão para Bruno e diz que Leia é muito burra. Põe burra nisso, ela é cuspida e escarrada o pai dela que perdeu tudo o que tinha porque não sabia administrar os bens que tinha. Zé pergunta para Bruno o que ele vai fazer agora. Bruno diz que por enquanto ele vai ficar por lá, mas Jeremias não vai ficar sem levar chumbo. Zé diz que se ele não quiser sujar as mãos por causa que Jeremias é parente dele, é só ele avisar que ele despacha o infeliz. Bruno pergunta se ele faria mesmo isso. Zé diz: pelo meu patrão não, mas pelo meu amigo sim. Bruno fica satisfeito pela resposta dele. Luana mostra as roupas do bebê para Judite. Judite diz que Jeremias é capaz de comprar todas as lojas de roupinhas de bebê de Guaxupé. Luana diz que ela não quer luxo, ela só quer que o bebê nasça com saúde perfeito. Judite pergunta do que ela está com medo. E Luana diz que ela e Bruno são primos de primeiro grau. Judite pede para ela não ficar pensando besteira, porque se ficar pensando no azar, se atrai ele. Tem uma coisa que eu preciso lhe falar, dona Marieta. Pode falar, dona Judite. Judite pede para ela não levar a mal, mas o tio dela não vai querer que o filho dela use nenhuma dessas roupinhas que ela trouxe. Luana pergunta por quê, e Judite diz que Jeremias vai querer que ela jogue tudo fora ou dê para alguma mãe lá da fazenda. Luana fica triste com a exigência de Jeremias. Dimas acha estranho as coisas que Marcos anda falando e pergunta se está acontecendo alguma coisa. Marcos diz que não está acontecendo nada. Júlia diz que ele anda tão para baixo. Marcos diz que é porque ele está com a cabeça cheia. Júlia pergunta por que a cabeça dele está cheia. Marcos se irrita e diz que eles estão perguntando coisas demais. Júlia diz para Dimas que alguma coisa muito séria deve estar acontecendo para ele estar desse jeito. Ele diz que também acha. Leia vai até o ML para reconhecer o corpo de Ralph e fica olhando assustada para ele. O rapaz fica observando o jeito dela e pergunta se é o marido dela. Ela mente e diz que não é ele. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz absoluta. Ele fica olhando para ela. Leia conta para Marcos que foi horrível ela reconhecer o corpo de Ralph. Eu imagino que deve ter sido horrível mesmo, mas me conta como foi. Leia diz que Ralph está irreconhecível. Marcos pergunta o que ela falou. Eu disse que não era o meu marido. Ai, que bom, mãe, ainda bem, fica calma agora. Leia diz que o medo dela é que outra pessoa vá até lá reconhecer o corpo. Marcos pergunta quem. Leia diz o homem que me telefonou e disse que ele estava morto. Marcos manda ela esquecer esse cara. Leia pergunta se o cara ligar de novo. Diga que a senhora foi lá reconhecer o corpo e que não era do seu marido. Tá bem, agora eu vou desligar porque eu tô com o estômago embrulhado. Leia fica pensando onde Ralph colocou o dinheiro da fazenda. O gerente do banco conversa com Leia pelo telefone e diz que ele lamenta, mas ele não pode fazer a transferência para a conta dela sem que Ralph autorize. E mesmo assim, só depois do vencimento do prazo da aplicação. Leia diz com raiva que Ralph merece onde ele está agora. Ela não deve sentir remorso por isso. Marita manda a Suzane falar onde é que Ralph está. Você quer parar com isso, menina? Eu não sei de Ralph nenhum. Se você quer saber, o Ralph já saiu da minha vida faz tempo, sumiu, evaporou. Ah, é? Então por que você continua aqui no apartamento dele, hein? Escuta aqui, filhinha, eu continuo aqui porque eu aluguei esse apartamento com o meu dinheiro e eu estou saindo daqui porque eu quero. Você sabe onde ele tá, mas não quer falar, nem você nem aquela mulher dele. Vocês estão com medo do quê? Suzane diz que não está com medo de nada e se você quiser, pode ficar com Ralph, faça bom proveito, agora se manda, porque eu tenho mais o que fazer. Marita diz que ela ainda acha ele. Suzane diz que se ela achar é para ela guardar para ela, tá? Marita diz que acha mesmo. Meu Deus do céu, quantas mais iguais a essa vão aparecer atrás dele aqui? Quantas? Clóvis escuta mais uma conversa de Orestes e Suzane.
Ele liga para a Leia e diz que é o amigo do marido dela de novo. Ela diz que não pode falar agora porque ela está com uma terrível dor de cabeça. Ele pede para ela responder apenas uma pergunta, se ela foi até o ML e reconheceu o corpo de Ralph. Leia diz que foi, que não era o marido dela. O senhor me fez passar por uma situação constrangedora, desnecessariamente. Por favor, não me ligue mais. Como não era ele, eu já vi que eu mesmo vou ter que fazer o reconhecimento do infeliz antes que o enterre. Marcos pergunta para Liliana se ela veio falar com a irmã dele, ou veio pegar no pé dele de novo. Ela manda ele parar com isso. Marcos diz que ele está vendo que ela está numa boa. Ela diz que está ótima. Bom, se a sua irmã não está, eu vou indo agora, então tchau. Marcos manda ela esperar. Ela pergunta o que foi. Como é que tá o nosso neném? O meu neném vai muito bem, graças a Deus. Por que o teu neném, ele não é mais meu? Liliana diz que por enquanto ele é só dela. Depois que ele nascer, um exame de DNA vai dizer quem é o pai. Então quer dizer que pode ter outro pai. Ué, por que não? Você acha que é o único homem desse mundo? Marcos pergunta se ela está brincando com ele. Não, eu não estou brincando. Foi você mesmo que colocou dúvida, não foi? Eu já vou indo, tá? Marcos manda ela esperar e pergunta se ela quer jantar com ele hoje. Judite conta para Luana que Rafaela poderia ter ficado com Marcos para sempre, mas ela aceitou se casar com Tavinho na hora quando sentiu que poderia herdar a herança do tio. Luana diz que então Rafaela não gostava de Marcos não. Ué, você não gostava do Bruno Mezenga quando veio embora? Luana diz que custou muito para ela largar dele. Judite pergunta então. Eu não vim aqui por causa do dinheiro do meu tio, não. Eu não aguentava mais aquele ódio naquela casa contra os Berginazzi. Cada vez que eles diziam que tudo que era Berginazzi tinha que nascer morto, o meu filho até mexia na barriga. Judite fica horrorizada e diz, ai coitadinho, como é que duas pessoas podem viver com tanto ódio no meio? Judite pergunta se ela acha que lá vai ser diferente. Luana diz que não acha, mas lá ela está com o tio dela, que é da família dela, irmão do pai dela. Mas ela não vai conseguir odiar os Mezengas não, por causa que ela tem um na barriga dela. Judite diz que ela está certa, ela não é só bonita por fora, ela é bonita por dentro também. Jeremias ouve a conversa das duas. Luana diz que ela não vai querer jogar fora as roupinhas que ela trouxe e nem dar para ninguém. Judite diz que é uma bobagem, ela não vai precisar delas. Luana diz que é a única coisa que ele ganhou do pai dele. Isso ela vai querer guardar. Jeremias aparece e pergunta o que ela vai querer guardar. Fala, filha minha, o que você quer guardar? Luana diz as roupas do meu filho que eu trouxe. Jeremias diz que se ela quer guardar, ela pode guardar. Mas o senhor mandou jogar fora. Jeremias se faz de santo e pergunta quem foi que falou que ele mandou ela jogar fora. Judite diz, ué, fui eu. Jeremias pergunta se ela está maluca, se ela andou bebendo demais do vinho dele. Eu, maluca, eu só fiz aquilo que o senhor me mandou fazer, mesmo achando que não tinha cabimento nenhum. O que eu disse era que se as roupas que você trouxe não fosse coisa boa, era para você comprar o que prestasse, está bem? Vai ver o que eu tô caducando mesmo, Marieta. Jeremias diz, vai ver que é verdade. Ele diz para Luana guardar as roupas do bebê se ela quiser guardar pronto. Luana diz que ela não quer que esse ódio que eles sentem pelos Mezengas atinja um filho dela. O ódio que eu sinto pelos Mezengas não vai atingir o teu filho porque ele vai ser um Berginazzi. Marcos elogia Liliana e diz que ela está bonita grávida. Ela manda ele parar com isso. Todo mundo diz que uma mulher grávida fica mais bonita, né? No seu caso é verdade. Liliana pergunta se ele trouxe ela lá para brincar com ela, ou para eles dançarem. Eu trouxe você aqui porque eu preciso conversar uma coisa muito séria com você. Ela pergunta sobre o quê? Marcos diz sobre o nosso filho. Eu já disse que eu não tenho certeza. Para com isso, tanto você quanto eu sabemos que esse filho é meu. Tá legal, mas para que esse papo agora? É porque eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Liliana pergunta como assim, do que ele está falando. Ele disse que andou pensando muito nesses últimos dias. Ela pergunta em quê? Eu não tenho sido legal com você, não é? Ela diz que não, mas ela já não tem se queixado mais e ela também não foi até lá para falar sobre isso. Ele diz que percebeu e até tá achando estranho. Eu também estou te estranhando, você não tá legal, né? Ele diz, não, eu não tô legal, mas eu trouxe você aqui para acertarmos a situação do nosso filho. Vamos falar sobre isso. Ela pergunta, acertar o quê? Marcos diz que ele nos últimos tempos não havia reconhecido que esse filho era dele. Besteira, né? Desculpa, me perdoa. Liliana diz que está sendo legal ouvir ele dizer isso. Eu entrei numa fria me apaixonando por aquela mulher tentando tirar você do meu caminho, mas agora já passou. Ela pergunta se passou mesmo.
Ele diz que passou, ele já está vacinado, mas vamos falar do nosso filho, foi por isso que eu trouxe você aqui. Liliana manda ele falar que ela está ouvindo. Marcos pergunta se esse filho é dele mesmo. Liliana diz que ela nunca teve outro homem na vida dela, só ele. Ele diz que ele vai arranjar tudo para que ela possa registrar esse filho no nome dele. Ela pergunta para que isso agora, porque eu não sei se eu vou estar aqui quando ele nascer. Você está me assustando. Marcos tira Liliana para dançar. Enquanto isso, Rosa está preocupada com Liliana. Liliana chega em casa e diz: a senhora está acordada, mãe? Você queria que eu estivesse dormindo com você fora de casa até essas horas? Liliana pede para ela não fazer drama. Filha, você saiu depois do almoço, chega meia-noite e eu tô fazendo drama? É que aconteceu uma coisa tão legal comigo que eu acabei esquecendo que a senhora poderia ficar aflita, foi isso. Rosa pergunta que coisa legal foi essa que aconteceu. A senhora não vai acreditar, mas depois de muito tempo Marcos me convidou para jantar com ele, mãe. Ah, essa não, Liliana, você vai começar com essa história toda de novo, minha filha. Liliana diz que Marcos voltou atrás de todas as besteiras que ele andou dizendo e que ele vai assumir o nosso filho. Por que será que ele mudou de ideia tão de repente assim? Eu não sei, mas ele me pareceu tão estranho, ele estava preocupado. Ele foi tão gentil comigo que parecia que ele estava achando que alguma coisa de ruim pudesse acontecer com ele, sabe? Ele disse que quer deixar por escrito que ele é o pai do meu filho, para que quando ele nasça ninguém ponha isso em dúvida. Ele quer assumir o filho dele. O meu filho não vai ser nenhum bastardo, mãe. O meu filho vai ter um pai. Rosa diz, mas a mãe ele não assume, né? Liliana diz que não dá para conversar com ela.